Aula 12, vamos falar sobre a ponte H, certo? Pode ser que a numeração não esteja a mesma aí no vídeo do YouTube, mas porque eu acabei juntando duas aulas, ok? Mas essa daqui é a aula 12, vamos falar sobre a ponte H, o que é, para que serve e como usar, certo? Bom, quando a gente estiver na montagem dos robôs, a gente vai perceber de cara um problema. E o que é esse problema? O motor ele só vai para frente, certo? Ou para trás. Se a gente quer mudar essa configuração, o que é que vai acontecer? A gente vai precisar ir lá e trocar os polos, né? Fique claro que se você tem um motor, certo? Vamos supor que você tem um motor aqui. E aí você tem aqui um polo positivo, certo? Um polo positivo. E aqui um polo negativo. Quando você conecta um polo positivo aqui, certo? E você conecta um polo negativo aqui, o que é que vai acontecer? O motor ele vai começar a rodar no sentido horário. Agora, se você inverte isso, né? Se você liga o negativo aqui e você vem aqui e liga o positivo aqui, então inverteu. Agora o motor ele roda no sentido anti-horário. Agora veja, se a gente tem um robô e quer que ele ande para frente e para trás, será que é realmente necessário que a gente fique tendo que modificar o circuito sempre, né? Então toda vez que eu quero que o robô mude o sentido do movimento, eu tenho que ir lá parar o robô, modificar o circuito? Bom, e a resposta é não. Eu não preciso estar fazendo isso sempre, né? Eu não preciso estar fazendo isso sempre se eu tiver o auxílio da ponte H, certo? Ok. A ponte H é um dispositivo que consegue controlar o sentido da corrente, certo? E assim, ele permite que a gente consiga ter um robô que ande para frente e para trás, sem que a gente fique mexendo no circuito, certo? E aí, para o nosso caso, é necessário uma ponte H que tenha 4 pinos, certo? Sendo que, como a gente vai possuir 2 pneus, certo? 2 vão servir para cada motor, certo? Então, vamos dizer que nós temos um motor na esquerda e um motor na direita. Então, nós temos 2 pinos. E um pino quer dizer que o motor da esquerda, certo? Ele vai rodar para frente, certo? E nesse segundo pino aqui, no pino da direita, o robô ele vai rodar para trás, certo? Então, em um pino o robô anda para frente e no outro pino o robô anda para trás. Basicamente, quer dizer que quando a ligação estiver aqui, certo? O motor vai estar rodando no sentido horário, e quando a ligação estiver aqui, o robô vai estar ligando no sentido anti-horário, o motor vai estar girando no sentido anti-horário, certo? Bom, basicamente essas duas entradas aqui, elas vão estar conectadas lá no microcontrolador, certo? E através de um comando, a gente vai definir se a corrente vai passar por aqui ou por aqui. E aí a gente consegue definir se o robô ele vai para frente ou vai para trás, né? Aqui nós temos um exemplo do circuito. Veja aqui, estamos usando os dois robôs, os dois motores, certo? Aqui é a ponte H, um pouquinho diferente daquela que eu apresentei. Temos uma bateria de alimentação aqui. E temos um grande emaranhado de fios aqui. Eu já vou explicar de uma maneira um pouquinho mais simplificada, certo? Bom, aqui está a programação, certo? Eu também já vou explicar de uma maneira um pouco mais simplificada. E é isso daqui. Vamos agora para o exemplo, para que fique um pouco mais claro o que é essa ponte H e como que a gente pode usar ela. Estamos aqui no Paint, certo? E essa é a representação de uma ponte H. Ok? Então, vamos lá começar detalhando como que funciona. Nós temos aqui o VSS, certo? O que é o VSS?
O VSS basicamente é a alimentação da plaquinha, certo? A alimentação. E essa alimentação ela é própria da ponte H, certo? A ponte H ela precisa de energia para funcionar, certo? E aí, aqui a gente tem o VS, certo? O que é o VS? O VS também é a alimentação, certo? Só que é a alimentação dos motores. Então, o VS é a alimentação dos motores. Você alimenta os motores via essa plaquinha aqui, via ponte H, já que os motores estarão conectados à ponte H, certo? E aí, vamos lá para a ligação do motor propriamente dita. Como é que acontece? Bom, nós temos aqui o polo positivo que a gente conecta aqui no output 1 e conecta o negativo no output 2, certo? E aí, como é que funciona? Vamos lá. Como é que funciona isso daqui? Nós temos um pino de acionamento, que é esse daqui, o enable. O enable é o pino de acionamento. O que quer dizer isso? A partir do momento que entra uma corrente aqui nesse pino, a ponte H automaticamente ela estará acionada. E aí, para definir o sentido do motor, se ele vai estar rodando no sentido horário ou no sentido anti-horário, a gente vai precisar ligar outras duas, na verdade só mais uma, outro pino desses aqui. E aí esse pino pode ser o input 1 ou o input 2. Se a gente liga o enable, acionamos a placa, e daí vemos aqui no output 1 e acionamos esse output 1, né, mantendo o output 2 desligado, o que acontece? O motor ele gira no sentido horário, certo? Ele gira no sentido horário. Agora, se eu faço o acionamento aqui no enable, daí eu venho e ligo aqui o output, o output 2 e mantenho o output 1 desligado, o que acontece? O motor ele gira no sentido anti-horário, certo? Perceba que o que está acontecendo é que quando eu ligo o input 1, o que acontece? Basicamente a corrente ela vai estar saindo pelo output 1, certo? E voltando aqui pelo output 2. Agora, se eu ligo o output 2, aciono no enable e ligo o output 2, o que vai estar acontecendo? A corrente ela vai estar saindo pelo output 2, né? Ou seja, os polos vão estar invertidos e voltando pelo output 1, certo? Então o sentido vai estar ao contrário, certo? Bom, pessoal, então basicamente esse daqui é o funcionamento, é a representação de uma ponte H. Vamos para uma simulação no Tinkercad. Novamente aqui no Tinkercad, vamos entender como que funciona, como que a gente vai aplicar essa ponte H. Bom, temos a ponte H aqui, um pouquinho diferente daquela que estava lá no slide, mas idêntica àquela que estava lá na representação do Paint, certo? Essa daqui é uma plaquinha L2930, né? E nós temos todos aqueles mesmos pinos na mesma posição aqui. Então nós temos aqui, só que está traduzido para o português, o ativar 1 e 2. Basicamente o ativar 1 e 2 é o enable, certo? Nesse caso aqui o enable 1, certo? E aí nós temos também a entrada 1, né? Que é equivalente aqui no Paint ao input 1, certo? Temos aqui a saída 1, que é equivalente ao output 1, certo? E aí
temos aqui dois GNDs, solo e solo, né? Terra e terra. Temos a saída 2, o output 2, o input 2 e aqui a alimentação dos motores, certo? A mesma coisa ocorre lá do outro lado, certo? Só que aqui a gente tem a alimentação da ponte H e os pinos estão invertidos, né? Estão ao contrário. Aqui nós temos o enable e segue a mesma sequência, né? Veja só, aqui no Python nós temos a alimentação. Nós temos a alimentação aqui da plaquinha e segue a mesma sequência. Beleza? Ok. Entendido isso, vamos notar qual que é, como que está a configuração aqui. Bom, a própria plaquinha do microcontrolador consegue nos fornecer 5 volts, certo? E eu estou alimentando o circuito todo com esses 5 volts que sai aqui, né? E aí, veja, eu coloco os 5 volts aqui, né, em todas as conexões na horizontal e puxo também aqui para o outro lado, né? E aí eu estou pegando esses 5 volts, estou alimentando o ponto de alimentação do motor, certo? E também estou alimentando aqui o ponto de alimentação da plaquinha, né, da ponte H. Beleza. E aí, pessoal, novamente eu estou usando aqui os pontos, os pinos digitais, né? E aí, eu uso o pino digital 13, 12 e o pino digital 11, ok? O pino digital 13 é quem vai ativar, né? O pino digital 13 é o enable, certo? O pino digital 12 é o input 1, certo? Então ele vai estar responsável por andar para frente. E o 11, ele é o input, a entrada 2. Então vai estar responsável por andar para trás, né? No sentido anti-horário. Ok. E aí nós temos um motorzinho aqui. Esses dois motorzinhos, como a gente viu lá na representação do Python, os dois polos do motor, eles devem ser ligados ao output da ponte H. E é isso que está acontecendo aqui. Então, os dois polos do motor estão sendo conectados aqui na ponte H. Ok? E de acordo com a configuração que tiver, a corrente pode vir por aqui e sair por aqui, ou seja, o contrário, né? Entrar pelo preto e voltar pelo vermelho. Ok? Tudo vai depender se a gente vai ter o laranjinha aqui acionado ou o azul acionado. Se a gente tiver o azul acionado, certo? O motor vai rodar no sentido anti-horário. Então a corrente vai estar saindo pelo preto e voltando pelo vermelho. Se o laranja estiver acionado, a corrente vai estar saindo, entrando aqui pelo vermelho e saindo, voltando, né, pelo preto, né? Ok. E aí, pessoal, basicamente essa é a configuração. Nós temos o GND aqui também, certo? O GND novamente está servindo como o aterramento do circuito. Nós temos dois solos aqui. E esses dois solos, esses dois terras, eles precisam ser aterrados, né? A plaquinha precisa ter um circuito fechado. E a gente fecha ela através desses dois polos aqui, né? Bom, veja que todo o nosso circuito se concentra aqui nesse lado da ponte H. Mas se eu quisesse ligar dois motores, eu poderia usar esse lado aqui também, certo? Eu usei só um lado para que fique mais fácil a compreensão, certo? Vamos dar início à simulação. Então veja, o motor roda para um lado, daí ele para, e se você perceber, ele acaba invertendo o sinal dele, certo? O sentido dele, certo? Passa um determinado tempo e ele consegue inverter o sentido dele. Vamos analisar o código da programação. Novamente, outro código simples, certo? Um código bem mais simplificado, né? Podemos até apagar isso daqui. O que acontece? Novamente, estamos usando aquela função para definir se os pinos vão ser saída ou entrada. Como a gente precisa alimentar a ponte H, certo?
todos os pinos eles precisam ser saída. Então a corrente vai estar saindo aqui e vai estar alimentando lá a ponte H. Bom, então o pino 13, o pino 12 e o pino 11 são output, né? São saída de corrente. E aí, pessoal, aqui está o void loop, ou seja, aquilo que vai se repetir ao longo do circuito. E aí, veja que o que estava acontecendo lá é que o motor ele roda no sentido, e aí passa um tempo rodando no sentido e depois inverte esse sentido. Então, o que está acontecendo? O pino 13, que é o enable, né, ele precisa estar ativado a todo momento, porque é ele que vai ativar a ponte H, certo? E aí o pino 12, que vai ser o laranjinha aqui, certo? Ó, 12, vai ser o input 1, a entrada 1, certo? E quando ele estiver ligado, obrigatoriamente o 11 precisa estar desligado, certo? E aí, nesse caso aqui, nessa situação, nós temos o robô, nós temos o motor, na verdade, movendo no sentido horário, certo? Então, nós temos o enable ligado e o input ligado. O input 1 ligado e o input 2 desligado, certo? E aí, essa configuração é acionada e permanece ligada por 5 milissegundos, né? Nós temos um delay, nós temos um tempo daquele comando ali durante 5 segundos. E aí, passou 5 segundos, o que é que eu fiz? Eu simplesmente inverti. O 13 ele precisa continuar ligado para a plaquinha estar acionada, né? Para a ponte H estar acionada. E aí o que acontece? Nós temos o 12, né? Desligado agora, o laranjinha desligado e o azul ligado. E aí ele roda no sentido contrário. Vamos lá. A gente liga o motor em um sentido, no sentido horário, e aí passa 5 segundos naquele sentido e depois ele inverte. Olha lá, inverteu, passa 5 segundos nesse sentido invertido e depois ele inverte de novo, né? E como está aqui na função void loop, esse comando aqui é infinito até que eu venha aqui e desligue. Bom, pessoal, então sobre a ponte H é isso daqui, ok?